Oi, que elegante, tudo bem? Bom dia, Luísa. Tá me ouvindo? Tô tudo bem, graças a Deus, tudo bem, querido? Tudo jóia, tudo jóia. Você já agradecer inicialmente pelo convite, fiquei muito honrado. Muito obrigado, viu? Né, eu que tenho que te agradecer muito por estar aí, essa hora da manhã, super arrumado, disponível, sempre disposto a conversar, enfim, é só que eu te agradecer muito. Como é que você tá, tudo bem? Tudo jóia. Só não tô gostando da minha iluminação aqui. Se me permite, eu só ajustar rapidinho, tá? Claro, Só um minutinho. sem problema. Deixa eu ver se melhorou. Aí, melhorou. Melhorou. Ô, melhor, porque senão fica estourado, né? Exatamente, estava estourado. É, Eu fico pedindo para as pessoas se apresentarem, porque eu acho que, enfim, nada melhor do que perguntar para a própria pessoa, né? Então, se apresenta um pouquinho, César, por favor. então, eu sou César Bravo, para quem não me conhece. Eu fundei o perfil da Banca Virtual Oratória, lá nós trabalhamos com oratória jurídica. Conheci o Luiz através, inclusive, da Glória Portela, fiz um curso aí de aperfeiçoamento em oratório com a Glória. E nosso trabalho, nosso foco é oratória jurídica para fins de provas orais, né? Hoje a gente trabalha especificamente com curso de cartório, mas também com sustentações orais, em tribunais de justiça, comunicação jurídica de uma forma mais genérica, né? Que o advogado ele tem, é objeto de toda a atuação dele, desde o atendimento inicial até um fechamento de contratos de honorários, a comunicação, a forma como essa mensagem vai chegar e, eventualmente, os elementos de persuasão para atingir os seus objetivos, né? Seja o convencimento de uma tese jurídica, seja o fechamento de um contrato. Então, me especializei nesses 2 últimos anos, né, de pandemia, aproveitei para poder estudar comunicação, estudar a parte de voz, respiração, meditação, e hoje, graças a Deus, aí temos tido bastante sucesso nessa área. E graças a você também, acredito a você um pouco desse nosso desempenho, porque me fez entender a importância dos cuidados, especialmente quem trabalha com a voz, entender que não é só parte do aparelho, né? Do aparelho fonador. Aprendi essa expressão com você, inclusive, o aparelho fonador que é composto por vários elementos e a voz, sem dúvida nenhuma, é a principal ferramenta, né, Luísa? Pois é, eu mesmo, engraçado, eu conheci você, eu estava dando aula lá no curso de oratória da Glória Portela, né, como você falou, e é engraçado porque a gente vê que o advogado normalmente busca ser um bom orador, precisa ter uma boa oratória. Eu vejo que tem muito advogado indo para o curso de teatro para ter uma boa performance com relação à forma de falar, enfim, tem que ter aí poderes da arte, né, para você conseguir convencer o outro. Fora absolutamente todo o linguajar jurídico que você precisa ter uma boa articulação, uma boa forma de falar. Quer dizer, eu vejo que você se preocupa com isso. Mas eu vejo que hoje em dia tem muita gente como você se preocupando não só com o jeito de falar, mas em ter voz, no poder do tom de voz. Eu queria que você falasse isso um pouco, porque, na verdade, quando você me chamou para eu dar essa aula para vocês de cuidados vocais, né, lá na banca de vocês, eu fiquei muito feliz e não sabia o quão importante eu sabia. O que eu não sabia é que era tão inacessível a fonoaudiologia para o advogado no primeiro momento. As pessoas acabam vindo só quando tem problema, né? E não com a intenção que você tem de preparo e não só de precaução mesmo com relação a absolutamente tudo e preparar mesmo a pessoa para ter o poder do tom de voz, enfim, aquilo que a gente estava conversando, inclusive, ontem no telefone, né? Então, eu queria que você Exatamente. contasse um pouquinho dessa necessidade que você viu, que inclusive você me chamou exatamente por causa disso, né, naquela época. Exatamente. Então, em função de termos pessoalmente conhecido a fonoaudiologia e a minha voz está um pouco estourada, inclusive, porque eu trabalho basicamente aí Sabe? 30 horas, né, por semana num protagonismo de voz. E eu gosto de utilizar essas expressões para hoje o ensino à distância, ele, na minha opinião, ele tem dois formatos. Você tem um formato de aulas gravadas, em que você pode estar no seu melhor dia e usar a sua melhor voz, e usar o seu melhor recorte,
sua melhor persuasão. E a aula ao vivo, em que você tem que tentar, e aí entra todo o cuidado preventivo, para que essa voz, para que esse timbre, para que a tua proposta de comunicação esteja sempre no teu, se não no mais alto nível, mas dentro de uma régua de regularidade. E nesses 2 anos, a partir do momento em que eu me especializei em oratória e passei a entender a importância do cuidado com a voz, e sobretudo porque nós ficamos enclausurados, e para mim isso foi muito, foi muito diferenciador. Eu trabalho em escritório, fico submetido a ar-condicionado muito tempo, mas antes você ainda tinha algumas saídas, né? E acho que isso acabava, de uma certa forma, equalizando o nosso sistema imunológico, né? E hoje em dia eu me vejo 15 horas, 16 horas em um ambiente fechado, o ar-condicionado, e percebi o como isso estava afetando. Até naquela época, outro dia eu estava comentando com uma aluna essa semana, preciso marcar uma consulta com a Luísa, porque estou sentindo um pouquinho de oscilação. Passei a fazer nebulização. Isso aqui foi por recomendação sua. E para mim foi uma ferramenta, ou tem sido uma ferramenta fantástica. Trabalhar com esses cuidados diários, muito em função do ar-condicionado. E fazendo essa leitura, Luísa, eu percebi que assim, ou você tem uma compreensão, quem trabalha com voz, ou quem está sempre, quem quer ter essa regularidade, quem quer ter uma voz saudável, não quer ter prejuízo com a comunicação, porque o timbre de voz comunica, o timbre de voz define se você está ansioso ou não, se você está inseguro ou não. É preciso ter esse olhar. E essa semana, é engraçado você perguntar isso, porque como a gente trabalha com exames orais, né, ou provas orais de concurso jurídico de alto rendimento, e eu vou devolver a fala para você em cima dessa pergunta, o como a ansiedade ou a ausência do controle dela afeta no timbre da voz. E como isso comunica. E como estou trabalhando com isso já há algum tempo, você começa a ter certas percepções, né? Você começa a verificar como que isso é importante e como que isso se torna definidor de uma intervenção de fala contundente para uma que vai perder um pouco do brilho do destaque só em função da alteração do timbre. E como tem muitos alunos meus aqui que eu estou vendo que a galera entrou, até da Bom Dia, Ana Lúcia, a Aline, eu já vi passar, a Tamires. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, que eu me lembro que a gente conversou uma vez sobre essa questão da relação ansiedade, controle emocional, respiração e timbre de voz. Olha, Que você poderia falar? Uma pergunta direta, porque realmente assim, a gente já sabe que voz é emoção. E a gente acaba mostrando quantas vezes a gente pega o telefone e fala alô, aí alguém fala assim, o que você tem? Né? Fala, opa, eu só falei alô. O seu timbre de voz, o seu jeito de falar, denuncia. Então, o que eu sempre falo é que você tem que ter técnica. Ou seja, você tem que treinar todo dia para você ensaiar um momento que você possa enganar o outro através da sua voz. Né? Então, por exemplo, você não tem certeza de alguma coisa. Vamos imaginar, no campo jurídico, né, que você está defendendo uma pessoa que você sabe que é culpada, mas você tem que convencer que a pessoa não é culpada. Você tem que passar isso na voz, essa certeza na voz. Se você tiver dúvida, o outro vai pescar. Então, a gente tem que burlar um pouco o emocional de, por exemplo, ter algum problema em casa e não transmitir através da voz, da ansiedade da gente ter um trabalho de fato muito importante, onde está exigindo demais da gente, e a gente tem que trabalhar isso para que a gente não passe essa verdade da emoção para o outro. Enfim, a gente tem que fingir que a gente tem autoridade em alguns momentos, né? Mesmo às vezes sem ter. Então, eu sempre falo que a gente trabalha com máscaras, né? O tempo todo a gente tem que estar mascarado para algum momento. Tem um momento que eu sou a mãe, tem um momento que eu sou a esposa, tem um momento que eu sou a fonoaudióloga, tem um momento que eu sou a dona do cachorro que está passeando com ele, tem um momento que eu estou aqui conversando com você, mas são máscaras de verdade, não são máscaras fakes, né? A gente tem que só colocar esses personagens para funcionar, né? Então, a gente tem que entender que treinando todo dia, quando a gente fala de pessoas que trabalham com a voz o tempo todo, são atletas. É um grupo muito grande de músculos que tem que trabalhar sincronizado, porque senão a gente vai falhar. E aí, se a gente treina todo dia como um atleta, a gente consegue fazer da nossa performance a melhor possível no momento que a gente precisa dessa performance. Então, o jogador de futebol, por exemplo, ele não treina no dia do jogo. Ele treina todo dia para no jogo ele estar preparado. Ele vai alongar, vai aquecer e vai estar preparado para aquele jogo, para ele ganhar.
E a gente tem que pensar que falando, a gente fala o tempo todo. São 30 horas por semana, no mínimo, que você está aí disponível para falar. E aí tem intercorrências, não só do emocional, das ansiedades, e das tristezas e das euforias, que a gente também tem que conter, como também vírus, bactérias, alergias, mudanças climáticas. Enfim, a gente tem que lidar com essas questões todas e tentar deixar o tempo todo uma voz que, a hora que você atende o telefone, ninguém perceba que você está com algum problema, né? Então, de repente aquela coisa de você precisa entrar no ar agora, você precisa dar uma aula agora, você precisa fazer ter alguma atitude vocal que seja uma atitude importante naquele momento. E aí você ter a sua voz disponível e não ficar lidando com essas coisas de, ai meu Deus, se fosse gravada, o recorte seria perfeito. Ou então, ai, hoje eu não vou conseguir gravar porque eu não estou legal. Coisas do gênero. Então, eu acabei montando também na pandemia a Escola da Voz exatamente para esse treino, né? Vocal e no dia a dia, para as pessoas conhecerem o aparelho. Então, quando você conhece seu aparelho, você entende que a nebulização vai te fazer bem, e de repente uma crioterapia que eu vou te passar assim que acabar aqui, eu vou te mandar uma crioterapia para você melhorar a sua voz, que eu estou vendo que você está muito cansado. Você começa a entender como é que funciona o seu sistema. César, é mágico, porque você para de ter problemas com isso, né? Você vai ter 300 milhões de outras coisas para se preocupar, mas com 15 minutos diários de treino vocal, não digo nem 15, normalmente às vezes, sabe, 5, 10 minutos você consegue já resolver o seu problema dentro do chuveiro, na hora que você está tomando um café, entender que de repente não pode fazer determinadas atitudes, tipo comer um chocolate durante uma aula comprida que vai te prejudicar, tomar uma Coca-Cola, um café quente na hora de dar uma aula. A gente começa a entender algumas coisas que são fábricas da verdade, assim, né? A gente vai conseguir lidar, de repente, com 3 horas de aula. Eu já estava conversando com um advogado, que é meu aluno, na Escola da Voz, ele falou, Luísa, quando você falou, não é para comer chocolate durante o processo de fala, não é para tomar Coca-Cola durante esse processo, não é para tomar o café naquele momento, eu fazia tudo errado. Eu ia pegar 3 horas de aula, já preparava minha garrafa térmica com café, preparava meu chocolate, minha Coca-Cola para deixar perto, porque eu ia precisar de energia, eu só pensava na energia. Só que isso tudo prejudica a voz. Então você começa a entender como é que funciona, e aí você para de ter essas inconstâncias com relação a esses argumentos que o teu corpo te dá, né? Tipo, olha, eu tô cansado. Não passa isso através da voz, né? Eu tô desanimado, eu tô ansioso. E vocês, quando vocês têm um trabalho vocal, não dá para ficar esperando, ah, não, eu vou ter uma audiência amanhã, então eu vou estar ótimo. Como é que você sabe se vai estar ótimo, né? Se você não brigou em casa, se você não bateu o carro, não foi assaltado, essas coisas todas precisam estar numa pauta muito, muito presente para vocês não terem esses problemas, né? Então, eu acho que serve para isso, né? A fonoaudiologia preventiva mesmo, para Exato, vocês. exato. Não, perfeito. E eu tenho alguns alunos aqui, eu vi que a Giovana, que também é aluna nossa, passou por aqui, que tem uma voz incrível, uma voz muito parecida com a sua. Eu falo para as meninas, especialmente, por conta dos exames orais, em que você tem que transmitir alguma autoridade, e dependendo do nível de oscilação desse timbre de voz, parece que a voz ela dá uma tremida, né? A insegurança ou o medo ali, a ansiedade. Aí faz tipo adolescente que está, né, mudando de voz. E algumas meninas têm vozes poderosas aqui. Eu digo isso para você, olha a Luísa, olha o timbre de voz, como que ela consegue manter durante toda a fala dela, ela mantém sempre o mesmo tom, a mesma força de voz. É isso que se busca ou que se quer ter num melhor cenário de desempenho, seja para uma sustentação oral, seja para o teu cliente. Demonstrar segurança para o teu cliente. Se você oscilar, por exemplo, o timbre de voz no momento em que você está propondo a alternativa de solução para o conflito, que tipo de segurança que ele vai enxergar em você? Porque quando a gente fala que oratória tem a ver com emoção, não é só a emoção da oratória teatralizada ou da oratória musical. A oratória profissional ela é recheada de emoções, mas é uma emoção do subconsciente. Então, o meu timbre de voz está passando, ela está atingindo o meu interlocutor de alguma forma. Agora, se ele vai gerar confiança ou não, aí depende de tudo isso que você colocou. E isso é uma coisa, Luísa, que especialmente para nós, eu te digo porque eu me coloco, eu já fui dessa turma, de entender que não, entender o direito, eu sei tudo, tá tudo aqui dentro, acabou, eu não preciso de mais nada. É absolutamente equivocado. Sim. A comunicação, seja ela técnica ou não, ela tem um canal. E esse canal é servido de ferramentas.
Se eu vou querer entender o quanto essas ferramentas podem me agregar valor ou não, né, tal como na aula aí que você acabou de exemplificar, aí é uma escolha, né, uma opção de cada um. Claro. Eu queria que você contasse como é que funciona a banca virtual. Porque de vez em quando me perguntam, eu já mando falar com você, já direto, já mando o telefone particular. Conta um Olha pouquinho. só, eu vou. Depois você vai abrir um pouquinho para esse. Então, os alunos perguntando algumas coisas aqui. Eu já vou te dizer o seguinte: eu vou responder a pergunta, mas você sabe, eu encaminho vários alunos para você, porque enxergo você uma profissional fantástica da área. E não é só técnica, mas consegue passar para a gente de uma forma muito simples o funcionamento e como que essas causas, refrigerante, café. E assim, não vou te dizer que eu sou o melhor dos alunos de não tomar um troço desse lá na hora que eu estou falando, porque eles veem, é que ninguém me denunciou ainda. César dá aula tomando energético. Porque assim, das 7 da noite até meia-noite, eu preciso de alguma coisa ali para poder me dar o grau de energia para aguentar no mesmo nível o tempo todo. Mas eu tento fazer, então, o energético um pouquinho e água, muita água, para poder amenizar o efeito dele. E a hidratação, né, Luísa? Porque é fundamental. Então, a gente está falando e está hidratando o tempo todo. Mas o que eu queria dizer, então, que eu acabo recomendando para a galera, e depois, se você puder, na devolução, falar um pouquinho, que alguém aqui já perguntou, é sobre esse disparo do timbre, especialmente. É só relacionado com a respiração? Estou dizendo porque é uma dúvida minha, tá? É tão somente o controle respiratório aliado aí à emoção ou ao sistema emocional que vai fazer essas quebras no timbre de repente ali enquanto eu estou falando, ou não, se existe mais Não alguma tem. outra causa. Eu sempre falo o seguinte, César, é bacana essa pergunta. A gente tem um tripé, né, que funciona muito bem, que é controle respiratório, que a gente chama de apoio, a resistência muscular da laringe e, ao mesmo tempo, uma boa articulação, dicção, e essa parte toda de ressonância e projeção de voz. Então, quando esses três pilares estão sincrônicos, né, eles estão sincronizados, o que vai acontecer é que você consegue colocar o tom de voz certo por conta desse controle respiratório. Se isso não estiver legal, isso vai falhar. A laringe, ao mesmo tempo, tem inclusive alguns cantores que tremem a voz de forma errada por conta da ansiedade. Então, é uma questão muscular que às vezes você está muito nervoso e dispara um nervosismo também nessa parte muscular, que aí você faz aquelas oscilações e não depende exclusivamente da respiração, mas você consegue controlar o exercício muscular diário ao mesmo tempo com a respiração. E quando você começa a titubear com relação à articulação, começa a tropeçar um pouco, você também vai disparar nervosismo. Então, é um barato, porque você tem que treinar as três coisas. Né? Então, tem que treinar a respiração, porque a respiração vai te acalmar e, ao mesmo tempo, vai levar o fluxo certo para esse apoio. Você imagina, são duas pregas vocais que estão encostadas, dois músculos, né? Que estão encostados, tem uma membrana muito fininha, que é a mucosa, né, das pregas vocais, que estão se encostando, e é uma coisa muito delicada. Qualquer coisa que dispare de nervosismo vai gerar ruído, né, vai gerar uma interferência com relação a essa produção vocal. Então, o que a gente tem que fazer? No momento que a gente tá nervoso, respira para se controlar, né? Deixa bastante oxigênio aí para sua cabeça para você tirar essa coisa do nervosismo. Eu brinco sempre que você tem que ter atitudes de respiração para você controlar seu corpo. E aí sim, pensar. Eu vi que tem uma pergunta, inclusive, com relação à secura na boca. Isso também é nervosismo. Você tem que se hidratar muito bem o dia inteiro para você não acontecer isso. E, de repente, o que você pode fazer é um pouco antes da processo de ter que falar, coloca alguma coisa docinha na boca, uma palhinha de morango, um chiclete de morango, alguma coisa do gênero, tira, claro, na hora de falar. E pensar que, por exemplo, se tem alguma coisa muito longa, no caso, por exemplo, das 7 às 10 da noite, uma aula, o energético vai te levar para esse lugar de tremedeira também, de repente, um pouco mais de excitação, de uma respiração mais superior. E aí, em vez de você se acalmar, você excita todo o sistema que já está cansado. Então, o negócio é se alimentar bem 2 horas antes, boa proteína, um bom carboidrato, e na hora que você estiver, por exemplo, dando uma aula ou tendo um processo que você sabe que você vai ficar nervoso, deixa perto de você umas frutas secas,
para aqueles momentos que você consiga, de repente, ter a possibilidade de se nutrir. Então, em vez de, por exemplo, beber um energético, de repente, algum carboidrato, tipo o Carbup da vida, que dá para a gente conversar até com o nutricionista, eles fazem essa suplementação e que não engorda e não tem grandes questões, mas você suplementa a energia que você precisa gastar, em vez de você tomar alguma coisa que necessite. Então, é pensar nessas questões, porque de repente pode ser uma fraqueza, né, que está tremendo a garganta, pode ser só um nervosismo. Então, cara, é engraçado porque tem um monte de gatilhos que vão entrando na hora que a gente está nervoso e cada um funciona de uma forma. Tem gente que saliva demais, tem gente que gagueja. Então, a respiração vai te trazer para esse eixo e, ao mesmo tempo, todo o trabalho do dia a dia, você vai conhecer seu corpo e vai ver o que você precisa fazer. Você não deixa para essas evidências, esses eventos acontecerem na hora que você está falando, entendeu? Porque senão fica aquela coisa de, meu Deus, eu faço o que com essa informação agora? Eu estou com a boca seca e não consigo falar, né? E aí a gente vai tentando organizar tudo no dia a dia para que na hora não aconteça nada. Não, é impressionante. E não adianta, né, Luísa? Porque eu demorei a entender isso. Eu falo para eles durante as aulas. A gente começa as bancas 7 da noite e as turmas das 21 horas. Aí eu vejo que tem gente entrando, sabe? Tipo, aí eu abro a sala, a pessoa já tipo, na correria, chegou. A vida é corrida, a gente sabe disso. E entrou, mas não se preparou para aquilo. Então, você está vindo não para ser passivo na aula. Você não está vindo para assistir. Você está vindo para participar ativamente. Aí eu digo para eles, olha, meia hora antes de entrar, eu tenho os meus exercícios de fonoaudiologia, eu tenho exercício de voz, preparação de voz, hidratação, dá ali uma carga. Tem que hidratar o dia todo, não adianta querer beber toda a água do mundo antes de entrar, né? Mas... Está fazendo isso. Eu vou falar que você está aí bebendo água lindamente, aí dando seus golinhos de água na hora que dá. Sensacional. E assim, e se adaptar e criar o hábito de preparar a voz para essas propostas, preparar a respiração para isso. Eu sei que eu vou ter que falar por 3 horas, ou por 2 horas, por 1 hora. Eu preciso jogar o meu emocional para baixo. Agora, aí o pessoal fala assim, César, eu vou para a prova e tal, o que você acha? Eu vou fazer aquele exercício lá e tal. Eu falei, não faça isso. Você fez. Você teve hábito de preparar o teu corpo para isso, entendeu? Aí, não, César, porque eu fui fazer e me deu tontura. Eu falei, é óbvio que vai dar tontura. Ele falou que é tontura porque... Não, porque você não respira direito, né? O cérebro não tinha oxigênio, aí você foi querer jogar muito oxigênio para dentro, aí ele não está acostumado com isso. Então, se não tiver hábito, né, Luiz? Eu falo, o hábito de treinar a voz, de preparar, de cuidar dela como a gente cuida do corpo, como cuida do músculo, como cuida de outros aspectos, né? Às vezes até estéticos, que não são tão importantes quanto a comunicação, nos fazem entender. E aí você vê que todos esses probleminhas acabam sendo mitigados, né? Eu não tenho mais boca seca, meu timbre, a não ser que ele esteja muito cansado, ele vai te limpar. E ele vai se formando um perfil, né, de aparelho, que aí você tem mais tranquilidade. Isso, e treinando todo dia, você vai ficar cansado. Você pode ver que o jogador de futebol acaba exausto no jogo, né? Só que ele se recupera de uma forma muito rápida e no dia seguinte ele é capaz, de novo, de jogar outra partida. E é isso. Então, quando a gente tem hábito, né, e eu falo que disciplina, hábito, é necessário a gente criar esse hábito diariamente, porque na fisiologia do exercício, a gente tem que imaginar que todos os dias, fazendo um exercício muscular correto, a gente vai fazendo com que os músculos criem resistências. E aí, claro, vão ficar cansados, mas no dia seguinte eles estão recuperados para uma nova batalha. Então, a gente pode imaginar, dentro da academia, a gente foi, primeira vez, a gente vai lá hoje, primeira vez na academia, e aí você pega 10 quilos, não está acostumado, é bem o que você está falando. E aí o que vai acontecer? Você vai, de repente, você consegue fazer com os 10 quilos, só que depois você vai estar destruído, vai ficar uma semana lá, tua perna para cima, falando, meu Deus, o que eu fiz hoje, né? E aí, mas se você vai devagar, se você vai criando o hábito, começa com 1 quilo, daqui a uma semana você está com 2, 3, 4, a hora que você vê, você está com uma resistência danada, você cansa na hora de você fazer o seu trabalho muscular, mas você se recupera rápido, porque o músculo já está acostumado. Você pode ver as lesões que os meninos, os jogadores de futebol recebem, de repente tomam uma pancada dentro de um jogo, e aí, em seguida, no dia seguinte, o cara está lá jogando de novo. Se a gente tomar uma pancada daquela, a gente fica 3 meses na cama, né? Então, é entender o condicionamento muscular. E outra coisa que é importante é saber descansar. A gente tem ilhas de repouso que são necessárias. E eu vejo que as pessoas não usam essas ilhas de repouso favoráveis.
Aí a gente volta, por exemplo, para o lutador de boxe, que a hora que toca lá o gongo, em vez de ele ficar conversando, batendo nos amiguinhos, ou ficar pulando, ele senta, ele se concentra, ele respira, ele controla a respiração, ele recebe uma massagem, bebe água e parte de novo para a porrada. Quer dizer, é isso, essa mentalidade de esportista que a gente tem que ter quando a gente pensa que a gente tem que falar o dia inteiro, né? São músculos, a gente tem que controlar. Né? Perfeito, Então, a gente perfeito, consegue fazer isso, a coisa anda. E eu acho perfeito. que essa consciência que você tem, né, de mostrar isso para os seus alunos, eu fico sempre muito feliz, porque o dia que eu fui para a banca, inclusive a aula que eu dei está no curso, está na Escola da Voz. Porque muitos advogados depois falaram assim para mim: Nossa, Luísa, aquela aula que você deu abriu os meus olhos para coisas que eu não tinha noção. Né? Inclusive, pacientes que você me mandou não tinham noção da necessidade de cuidados vocais. E aí, eu só tenho que agradecer esse seu olhar, né? Porque é um olhar que realmente acaba sendo muito generoso com seus alunos. Né? Comigo sempre, mas muito generoso com seus alunos, porque você realmente presta atenção nas fragilidades de cada um e, inclusive, encaminha individualmente as pessoas para a fonoaudiologia. Eu acho isso um barato, né? Que é uma coisa de muito cuidado. Isso é coisa de líder, né? Ah, É um obrigado. professor. E como é que você faz? Agora, de novo, vou te perguntar, como é que faz para entrar na banca virtual? Como é que Ah, sim. funciona esse processo? Porque o assunto é tão interessante que eu esqueço de fazer essas abordagens. E nosso trabalho, ele é assim, ele é um pouco diferente, talvez por isso não seja possível. Talvez se a pessoa fosse para uma proposta de preparação tradicional, e não que a internet ela é maravilhosa. Eu acho que ela universalizou muita coisa. Se não fosse a internet ou essa expansão, nós não estaríamos aqui. Eu não teria te conhecido. Sim, Mas, como tudo na vida, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? E a comunicação pressupõe protagonismo. Então, você precisa, ou a ideia de criar uma atmosfera de treinamento, como você mesma disse, é uma mentalidade de atleta de alto rendimento. Eu digo, sim, eu uso exatamente essa expressão com o pessoal das provas orais. Você tem que entender que tem uma vala comum, entendeu? De notas até 7,5, e existe um topo da montanha, que é para uma minoria. Vala comum, você não tem que se preocupar com fonoaudiologia, com curso de oratória, com preparação, com nada disso. Por quê? Porque mais ou menos a galera está na média. Agora, esse topo da montanha, esse alto rendimento, as Olimpíadas, não é para qualquer um. E você vê que um atleta de alto rendimento, o cara não está preocupado só em preparar o corpo dele para a atividade física. É uma preparação completa, mental, especialmente psicológica, neurológica, suplementação alimentar, de desenvolvimento pessoal. A relação que a pessoa tem com a família dele naquele momento vai influenciar. Olha o caso do Medina, a gente está acompanhando agora aí pela internet. Olha o que um elemento familiar ou uma questão pessoal pode fazer com um atleta de alto rendimento. É isso, é exatamente isso que eu tento trazer para a banca, para eles entenderem o seguinte, que olha, ok, você é muito bom no direito, você entende muito. Agora a gente está falando de comunicação. E comunicação tem uma série de elementos abstratos. Comunicação tem a fonoaudiologia, que é imprescindível. Imprescindível. Eu não vejo hoje como um elemento aleatório mais. Como um elemento suplementar, não. Ela é um dos elementos fundamentais. Porque a minha comunicação, ou o impacto, oratória de impacto. E aí, fugindo do aspecto jurídico. Comunicação de impacto, quem faz? É só pegar no YouTube, pega os bons oradores. E olha, caiu aqui, ó, os bons oradores, o Martin Luther King apareceu aqui, caiu. Ele, olha, percebam a voz dessas pessoas. O Barack Obama, percebam ele falando. Olha a voz, percebam a voz dele, como que a voz parece que entra e te sequestra, né, no sim. subconsciente. Então, na banca, e aí respondendo a tua pergunta, é uma abordagem coletiva de um grupo, Luiz, em que nós vamos nos propor a desenvolver oratória jurídica, só que dentro de uma coletividade, dentro de um grupo de 10, 15 pessoas, porque eu quero criar uma atmosfera de conflito, de desgaste emocional, para poder fazer os disparos dentro do aparelho fonador, do sistema emocional. Então, que ali o nosso objetivo é criar essa atmosfera para que a pessoa se veja como que ela é no coletivo e depois pega no individual como que ela é totalmente diferente. Porque quando ela enxerga isso, ela vê
que o problema, na verdade, não é de comunicação ou, às vezes, de conhecimento, né? Que a pessoa do direito, o estudante, o advogado, ele vai chegar um momento em que ele vai ter muita insegurança sobre aquilo que ele realmente sabe. Só que o ponto de vista é externo. É o medo do julgamento do outro, é falar sobre o direito em público, tecnicamente, é uma coisa que ele não foi preparado para isso, entendeu? Então, na banca, o elemento diferenciador, na verdade, é esse. Por isso os encontros são ao vivo. Nós precisamos fomentar esse protagonismo por parte do aluno para que ele veja que ele não só pode desenvolver, mas que a oscilação, os sequestros, os disparos do sistema de ameaça não ocorrem em função de uma inabilidade dele, mas é em função de uma coletividade, de um externo, de um medo do julgamento, problema de autoimagem. Aí temos a psicologia, porque eu encaminho o pessoal da voz para você e o outro eu jogo para os psicólogos, entendeu? Eu falo assim, olha, é o seguinte, tem um problema aí dentro, querido, que você precisa resolver primeiro, e para aí você poder se aceitar como orador. E da mesma forma como você está me retornando, a colega psicóloga também, César, fantástico. Uma das alunas descobriu um episódio de mutismo no curso da banca virtual. Então, falou assim, olha, teve que resolver o episódio lá atrás, resolveu, voltou, acabou. Falou, conseguiu desenvolver a habilidade. Então, a banca é isso. São encontros coletivos, a gente elabora um material para o pessoal revisar. Está mais voltado para as provas orais. Hoje, basicamente, meu público é esse. Eu não consigo, por conta do limite de tempo, né, e físico e de voz, né, trazer outros grupos, mas hoje, basicamente, preparação para provas orais, no modelo que ninguém no mercado prepara, porque dá bastante trabalho e não dá tanto dinheiro assim. Então, acaba que a gente se destaca nesse aspecto. Muito legal, eu acho o teu trabalho incrível. E realmente não é só isso, né? É o que você estava falando. Você, além disso, você tem outras questões, outros trabalhos, inclusive como advogado. Então, não é só o professor, não é só o cara que está lá liderando e dando dicas, na verdade, para as pessoas, dando indícios que pode falhar na hora, né? Então, de repente, isso pode acontecer na banca, de fato, né? Dentro de um trabalho onde ele não pode errar. Então, exatamente. Eu acho que essa sua percepção é muito legal. Quando eu conheci você, eu fiquei impressionado com o trabalho, achei muito legal. E aí as pessoas podem te procurar pelo teu próprio WhatsApp ou pelo teu próprio Instagram, né, César? Isso, eu tô assim, eu tô um pouquinho sumido, o pessoal tá me cobrando até. Eu tô me preparando aí para uma prova e até março a gente está com algumas questões de vagas lá, a galera tá com uma expectativa de abertura de novas turmas. Tô pedindo pro pessoal segurar aí a ansiedade. Exercitem o controle de ansiedade. Aí em março nós vamos estar voltando com novas turmas, com curso de iniciantes, lá pelo perfil da Banca Virtual, .oratória. E aí voltado para provas orais e com um número de vagas maior e tentando oferecer, tentando atender todo mundo. Lamentavelmente não é possível, porque o formato dele é diferente, mas podem me procurar lá pelo perfil. Giovana, que isso, obrigado, querida, aqui uma aluna nossa agradecendo. Excelente oradora, essa tá pronta, Luiz, essa tá pronta, só tá treinando mesmo. Giovana Bolan. Obrigado, pessoal, pela audiência aí, tá, meus alunos da Banca Virtual. E obrigado você, Luiz, pelo convite. Imagina, meu amor, eu só tenho que te agradecer. Eu acho muito importante esse acesso que você dá aos seus alunos à fonoaudiologia. A fonoaudiologia agradece, eu posso realmente agradecer o tempo todo, porque eu acho que a gente trabalhar com prevenção é o tempo todo resolver problemas antes dos problemas de fato acontecerem. Então, é muito gostoso, sabe? Eu falo que o sonho de qualquer fonoaudiólogo é ter alguém que chega na sua frente e fala assim, olha, eu quero prevenir problemas, né? Porque é muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais barato. E quando você chega lá na frente com algum problema, aí as coisas começam a complicar. Então, eu tenho que te agradecer demais por esse acesso do direito à fonoaudiologia. E, enfim, daqui a pouco eu vou te mandar mensagem aí para te dizer o que você faz aí com essa garganta, para você dar uma segurada, porque cansaço acontece. Apesar de ser muito atleta, a gente cansa. Então, vou te passar um trabalho vocal para você ficar calmo. Beleza. Luiz, mais uma vez eu queria te agradecer pelo convite e já deixar um outro convite aí para março, quem sabe. Nós vamos fazer alguns eventos de lançamento do nosso curso de iniciantes e até de repente a gente evolui naquela conversa que nós começamos lá atrás, porque não é só, que eu disse, só para reiterar e também para agradecer não só pelo convite, mas
por todo esse trabalho que você realiza e toda a acessibilidade que você me proporciona para trazer não só os aspectos técnicos de fonoaudiologia, mas deixar isso numa linguagem clara que as pessoas consigam entender e consigam ver o resultado, especialmente. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que nós não vemos com frequência. O técnico é técnico e é importante, mas para o técnico, para as pessoas que estão na área. Agora, para nós que não sabemos patavinas disso, então a ideia de você desenhar o aparelho fonador, para mim, foi sensacional. Eu consegui compreender tudo a partir do diafragma, quando você desenhou aquilo, até chegar aqui em cima. Então, recomendo assim, imensamente aí aos meus alunos que eventualmente precisem de cuidados, sejam preventivos ou posteriores a algum problema, o seu trabalho, porque, sem dúvida nenhuma, não à toa você trabalha só com empresas e profissionais aí de alto nível, né? Atores, com dublagem, né? E a sua própria voz já nos apresenta toda a qualidade do que você realiza. Tá? Eu até Obrigado te mais uma convido. vez. Imagina, amor, no meu link aqui na página, em cima, tem no perfil, tem um link de acesso a 3 aulas gratuitas na semana que vem. Então, se as pessoas se inscreverem lá, elas vão ter acesso a essas aulas que são, de fato, para entender como é que funciona o curso, como é que é. Então, é só se inscrever lá em cima, que tem, inclusive as aulas vão por e-mail, não tem essa coisa de ter um horário fixo. Eu resolvi gravar exatamente por causa disso, porque nem todo mundo consegue ter horários fixos, tipo, não, tudo bem, vai ser às 8 da noite, eu não consigo. Então, as aulas vão para o e-mail das pessoas através do WhatsApp. Então, é só clicar lá em cima que as pessoas vão ter acesso a essas 3 aulas na semana que vem. Aí vão conhecer um pouco mais a história, o trabalho, como é que funciona. E, enfim, estou super disponível sempre que você precisar, você sabe disso. O celular, o WhatsApp está sempre disponível e é aceso aí para você. O que você precisar, estamos juntos. Tá? Ó, Obrigada, José. obrigado. Um aluno que pediu contato, meus alunos estão pedindo contato. Pessoal, eu coloco nos grupos, lá eu tenho contato da Luísa, eu jogo nos grupos de WhatsApp do Telegram lá para vocês, quem eventualmente quiser entrar em contato com ela por uma questão profissional, ela responde por WhatsApp também, enfim, faz consultas online, então eu mesmo faço com ela. Então, eu coloco lá nos grupos e vocês entram em contato direto com ela. Luísa, muito obrigado. Até uma próxima Obrigada. oportunidade, então. Tchau. Sem dúvida. Estamos juntos sempre, meu amor. Obrigada, tá? Beijo, gente. Obrigada. Abraço, até mais. Tchau.